Olha, eu vou compartilhar com vocês que tem muitas coisas acontecendo, em especial no Grêmio. O Inter está um pouco mais estacionado, mas a gente vai falar também dos negócios do Internacional, saudando a todos vocês ligados na Band TV no Rio Grande do Sul e mundo afora na nossa live do YouTube. Antes da enquete interativa, a informação do Tiger Junk sobre a busca do Grêmio por um goleiro. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. O Grêmio está buscando, e o JB antecipou isto ontem aqui no Donos da Bola, a contratação do goleiro Gabriel Vasconcelos. Ele tem 30 anos de idade e atualmente pertence à equipe do Coritiba. E o Grêmio busca a aquisição deste jogador junto ao clube paranaense. O Gabriel Vasconcelos tem 30 anos de idade, foi formado na base do Cruzeiro e vendido ao Milan. Durante esse processo de formação no Cruzeiro, venda ao Milan, ele teve participação na seleção brasileira de base. Foi campeão sul-americano sub-20 e participou do grupo que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas de Londres no ano de 2012. Depois do Milan, girou por alguns clubes da Itália até parar no Coritiba nesta temporada de 2022. Com 30 anos, ele é o goleiro escolhido pelo Grêmio para, quem sabe, desbancar Breno e Gabriel Chapecó, Meneghetti. Valeu, Tiger. Nós temos uma enquete interativa na live do YouTube, aba Comunidades, clica lá, participa e vota conosco. O Grêmio precisa contratar um goleiro titular? Sim. Os atuais não são confiáveis. Não. Breno dá conta do recado. Não. Grando deve assumir a posição. A gente já vai debater esse assunto porque ele é importante, mas a gente vai abrir o nosso debate com a questão Kahneman, porque podemos ter um desfecho hoje à tarde, Tiger. Isto, e ontem a gente soube e buscou informações em relação a uma reunião que aconteceu no Grêmio com a direção gremista, com o representante do Kahneman, com o jogador e com a participação também do técnico Renato Portaluppi, a fim de definir uma renovação contratual do Kahneman com o Grêmio. A proposta feita pelo Grêmio é de uma redução salarial em relação àquilo que o Kahneman recebe atualmente, o que o jogador e o seu empresário não estão de acordo. E a reunião ontem, ela terminou novamente sem nenhuma definição, ou melhor, sem nenhum acordo entre as partes. E à medida que o tempo passa, Meneghetti, e se aproxima a reapresentação do Grêmio, que vai acontecer amanhã à tarde, fica cada vez mais complicada a renovação contratual do Kahneman. Nem Renato, na reunião ontem, conseguiu reverter a decisão do jogador. César, o que vai acontecer com relação ao Kahneman? Em relação a essa reunião e aos bastidores do que representou essa reunião, Meneghetti, a gente tem algumas ponderações, tá, para a gente fazer. O Grêmio bateu o pé em um valor. O Grêmio subiu, o Grêmio fez aquela primeira proposta que o JB trouxe aqui, 400 mil, o empresário do jogador entregou uma proposta maior, na casa de praticamente o dobro da proposta do Grêmio. A informação que eu tenho é que os valores com os bônus seriam maior do que ele ganha hoje, inclusive. E o Grêmio subiu um degrau, o Grêmio botou 50 mil reais a mais. Como é que é com os bônus? Com os bônus, a proposta do Kahneman, né, do Martin, seria um valor maior do que ele ganha hoje. É que ele pediu 800 fixos e mais bonificações. Aí se ele proposta atingisse do as Kahneman. bonificações, Sim, isso, do Kahneman. ganharia mais do que 1,100. Eu fiquei assustado. Não. Se o Grêmio tivesse oferecido aumento pro Kahneman, aí para o trem, vamos descer e tudo, né, Ribeiro? Vamos deixar o trem seguir com Não, se o Kahneman jogar 80% dos jogos, ele merece um aumento. Não, mas ele não é, a informação é, e aí o Grêmio subiu um degrau, 450. E nesse degrau o Grêmio disse o seguinte, olha, tá aqui, tá definido. 10% de aumento, um pouquinho mais de 10%. Em princípio, o empresário negou isso, tá? Quando ele negou, o Grêmio fechou a porta. O Grêmio, tá, então, eu não posso fazer mais nada. O Renato entrou no circuito e disse o seguinte, eu posso falar com o Kahneman? Eu posso falar com o Kahneman? E aí o Grêmio autorizou o Renato a conversar com o Kahneman. O que o Renato queria fazer? O Renato queria dizer pro Kahneman, tu não vai receber mais do que isso. Tu não tá jogando nos últimos tempos, tu não vai receber. E o Renato teria conversado com o Kahneman, que é basicamente a reunião de ontem, muito mais o Renato com o Kahneman do que o Grêmio. E agora, a pedido do Kahneman, o Kahneman disse, então me deem mais 24 horas, eu vou conversar diretamente. Essa reunião de hoje à tarde é uma reunião entre o Grêmio, e aí entenda-se Calef, talvez Alberto Guerra, mas o Grêmio com Kahneman, a pedido do Kahneman. Ontem... O Gauchinho vai participar desse processo, tu acha ou não?
Acho que O não. Gauchinho é o empresário do Renato, né? Não, acho Tanto que que o Gauchinho não. participou, parece que a informação que eu tenho é que ele está participando de alguns negócios do Grêmio. O PP do Cuiabá, que o Grêmio anunciou ontem. Nenhuma novidade, né? O goleiro do É sempre Curitiba, assim. como é o Gabriel. O Gauchinho também teve envolvimento como intermediador, o que é da sua profissão, ele faz isso, né? Não, mas eu não sei, só que eu imagino que não. É uma renovação de um jogador do Grêmio, não tem que participar empresário de ninguém. Não, mas se pro Grêmio contratar o PP, precisou ter o Gauchinho. O PP tem um empresário. Né? O Grêmio vai lá, negocia com. É que o Grêmio não está sem o executivo por enquanto, né? Negocia e também não precisaria, em tese, né? Não, do não. empresário do Renato participando dos negócios, né? Não só não precisaria, como não deve ser, né? Tá, mas eu tô falando do Kahneman. Não, porque eu só perguntei se o Gauchinho ia estar nessa. Não pode estar. A informação que eu tenho aqui é o Kahneman com o Grêmio. Grêmio, Tá, o e o que Gauchinho tu acha, não é qual o Grêmio. desfecho? Qual é o teu feeling? Pois é, Meneghete, Como diria aquele apresentador, o Chico da Lunda Pinheiro, qual é o teu sentimento? Tá, eu em relação ao Chico, o meu sentimento é mais ou menos, na rádio eu tenho um, aqui eu tenho outro. É mais ou menos que nem o Chico da Lomba do Pinheiro. mas tá difícil o mesmo. resultado na rádio Tá é outro. difícil. Eu vou dar o meu sentimento, Tá difícil prever o que vai acontecer com o Kahneman. Concordo contigo, JB. Eu vou dar o meu sentimento. Como eu acho que as propostas do Martin Weinbusch, que é o empresário dele, é esse o nome? Isso, é isso aí. Teu Bruno, teu camarada, Sabe né? como é que eu faço com o Martin? Eu tenho uma Bush. forma... Não, eu meto o franco aramaico, né? É Martin O Martin Weinbusch. Martin Weinbusch. Como eu acho que as propostas não passam de um miguezinho, normal do futebol. Vem cá, gente, vamos combinar que isso aí isso acontece no meio jornalístico, gente. Fabricar proposta não é bem fabricar, é ligar lá pro Riquelme, para alguém que ele deve ter relação, que ele é um empresário conceituado na Argentina, ao que se sabe e tal. Escuta, podemos conversar, podemos ter. E isso isso se transforma. Isso vem lá do bairro La Boca até o bairro Humaitá, vem como uma proposta oficial em papel timbrado do Boca Juniors. Isso acontece, aliás, em vários segmentos da vida privada e acontece no futebol Mas toda hora. posso só Eu não inverter? acho o mais correto, mas isso acontece. Só queria te dar um ingrediente dentro do teu raciocínio, da tua leitura. Neste momento, o Martin está em Buenos Aires e o Kahneman está em Porto Alegre. É, isso melhora bastante a vida. Mas Não, deixa eu Melhora ver. bastante a vida de quem? Não sei Do se Grêmio, melhora. né? Não, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que haverá um telefonema para a Kahneman no meio da reunião, recebi uma proposta aqui do fulano e tal. Não, que o Kahneman vai jogar futebol em algum clube em 2023, vai. Vai. Eu acho que ele vai Ou jogar não. no Grêmio. 2022 ele não jogou. Mas assim, ó, Não deixa de ser. Tu não deixa de estar É completamente uma errado. boa lembrança, hein? a questão é a seguinte, tá? Surpreendentemente. Mas deixa eu só inverter a lógica. E aquela história de que eu sempre tento ser o contraponto, me colocar num outro ângulo de visão. Porque assim, a gente está olhando só por um lado, né? Vamos olhar pelo outro. Vamos lá, Meneghete. Eu achei que foram até poucas as ofertas que o Kahneman recebeu, e isso depõe até contra ele, tendo visto o jogador que ele é. Ele foi. Pode ser, mas tu entende? Tipo, a gente só fala do Porque Boca... ele não joga, JB. É esse o problema. Mas assim, cara, na boa, como que nenhum clube brasileiro foi atrás desse cara? Como que nenhum outro Mas não tem clube... uma especulação Eu de tô São só Paulo tentando- e Corinthians? Hã? Não tem especulação? Há muita especulação, mas muito Eu fico imaginando longe de uma... São Paulo pagando, oferecendo pro Kahneman 1,1 milhão. Fico imaginando isso. São Paulo, depois imaginando. do tufo que tomou com o Daniel Alves, não entra nessa. Não, mas o que eu quero dizer, o tu Grêmio tem entendeu? Assim, ó, o informação- mercado, aí a gente volta para aquela história do que o informação mercado, Ribeiro Neto, reconhece no jogador ou não. O mercado, pelas informações que nós temos, não viu o Kahneman com essa bola toda. Tanto é que, tipo, a gente não tem... Cara, tem uma oferta do Boca. O Kahneman ficando livre do mercado era para os caras estar se brigando a tapa. Isso sinaliza o quê? Se me permite participar Vamos lá. do nosso querido Seja programa. bem-vindo, Ribeiro Neto. Obrigado. Fico muito feliz aqui. Tá? Tua camisa amarela, mostarda. É isso aí, mostarda. Gente, é aquela história do que parece, né? Parece, Meneghete, e só posso usar parece porque nós vamos ter a resposta quando essa novela chegar na hora do beijo, né? Provavelmente entre hoje e amanhã. Da morte, né? Porque ou termina bem ou termina mal, né? Então a novela tem um fim. E aí nós vamos ter... Em busca do amor. Boa. Nós vamos ter a análise concreta do produto final. Então, parece, neste momento, que o Grêmio está sentado na sua convicção. O que é, na minha visão, uma diferença radical ao posicionamento da antiga gestão. Né? Se fosse, desculpa, mas é o que parece, o presidente Romildo, o Renato já tinha conversado com o presidente Romildo e o Renato já tinha renovado. Tá? Então, é isso que parece. Tá?
Então, o que parece é que essa direção que está assumindo veio com uma nova filosofia, né, de ser mais profissional, ser mais regrado, né, e ser mais convicta. E parece que não está abrindo mão dessa convicção. E isso é muito bem-vindo, o Grêmio precisa disso aí. Né? Mais ainda, se o Renato já está no meio desse converscote aí e tal, e ainda assim a direção mantém o seu posicionamento. Isso aí é até uma grande novidade. Isso é informação. Mas eu só posso dizer que parece, Meneghetti, porque a gente não tem, né? Eu lembro muito bem que foi a contratação do Rafinha, lembra? Sim. Não vamos contratar. Não, e virou uma... Não. Rafinha contratou. 2 dias depois, o Amodeu posando, recebendo o Rafinha. Então, está meio, né, já vacinado com essa história. Mas, então, eu vou esperar um pouco, mas vou opinar antes, porque a gente tem que opinar antes. Parece que nesse caso, e que se siga assim. E aí eu vou fazer um repique, tá? Né? Isso tem que ser uma filosofia, não pode ser só sobre o Kahneman. Por quê? Porque para outras contratações, algumas até que o Grêmio está aí almejando, eu tenho Mas a filosofia Eu queria contestar a tua posição, embora eu concorde parcialmente com ela. Eu acho que a gestão do presidente Alberto Guerra, até agora, ela vai de encontro ao seu projeto de gestão, porque ele fala muito no projeto em profissionalismo do departamento de futebol, e se é o que eu não vejo no departamento de futebol, é profissionalismo, porque quem está decidindo são os dirigentes, entre aspas, amadores, né? E estão decidindo, na minha opinião, bem. Mas isso não combina com profissionalismo. Profissionalismo é tu ter um diretor executivo. E acho que a gestão do presidente Guerra não poderia começar sem o seu diretor executivo, em hipótese alguma. Até porque ele colocou novos nomes, e que bom que o Grêmio está descobrindo no seu corpo de conselheiros novos nomes. Eu saúdo isso e eu estou gostando, e aí eu concordo contigo, com o posicionamento até agora do Calef, do Brum, na questão do Kahneman. Acho que eles estão tendo uma intransigência necessária. Aliás, eles não estão sendo intransigentes, mas eles colocaram limites, barreiras, até agora. Mas a minha ideia do que eu conheço de futebol é de que eles vão acabar cedendo, o Kahneman vai ceder um pouco, eles vão ceder um pouco, e o Kahneman vai renovar com o Grêmio. É assim que eu estou vendo. Tá, vai renovar com o Grêmio por 450 e mais bonificação. Vai renovar por Grêmio por 800 e mais bonificação. Pode ter um meio do caminho aí de 600, né? Pode ter um meio do caminho aí. Ai, caro. É caro. Mas aí, por enquanto, é só palpite. Tá, é que eu acho, até dentro, o que nós temos de informação hoje, tu tá muito melhor informado do que eu até, JB. Eu tenho algumas, a principal delas, eu acho que o Ribeiro toca muito bem, é a mudança de lógica. Tem uma informação, o Grêmio acabou de dar uma informação, desculpa, César, sobre um novo auxiliar técnico do Renato. É isso, Tiger? O Marcelo Salles, que estava trabalhando como assistente técnico na equipe do Flamengo até o fim deste ano de 2022, é anunciado como novo auxiliar técnico do Grêmio. Ele trabalha no Flamengo já há algum tempo. Ele, por exemplo, assumiu a equipe principal depois da saída do técnico Abel Braga e após também a saída do técnico Jorge Jesus. Ele teve um período afastado durante o ano de 2020, mas retornou em 2021 e estava no Flamengo até agora. Ele tem 44 anos, ele foi jogador, foi zagueiro e é uma indicação do técnico Renato Portaluppi e será, junto com Alexandre Mendes, auxiliar técnico de Renato Portaluppi no Grêmio, anúncio de agora da direção tricolor. Isso que eu digo que não é profissionalismo, gente. O Grêmio tem no projeto o presidente Guerra, auxiliar técnico do clube, permanente. E aí o Grêmio vai colocar alguém que deve ter trabalhado com o Renato no Flamengo, que é indicado pelo Renato. Isso não é a maneira profissional de ser. O Renato, ao contrário do que tu está dizendo, hoje tem, eu não estou nem questionando se é bom ou ruim, só estou diagnosticando, tem mais poderes do que na gestão do presidente Bozan Ribeiro, o empresário do Renato. Senhor Gauchin. Como é que ele tem? É o Odenburg, né? Gerson Odenburg. Está participando das negociações da contratação de jogadores, Ribeiro. Eu busquei aqui rapidinho, Ribeiro. O Marcelo Salles foi anunciado no mesmo dia no Flamengo, no mesmo dia, ele já tinha trabalhado no Flamengo e voltou para lá no mesmo dia da apresentação do Renato Portaluppi. E ele foi demitido um dia depois do Renato ter sido demitido do Flamengo. Então, claramente, é um cara do Renato. Desmanchou a tua tese do profissionalismo, me desculpa. Isso enfraquece minha opinião, entendeu? Isso aí. Mas eu tenho... Fala, Tiger, o que é, Tiger?
Só para dizer que na nota, inclusive, o Grêmio deixa claro, faz parte da comissão técnica do Renato Portaluppi. Não se fala nada, por exemplo, em um auxiliar técnico permanente do Grêmio. Faz parte da comissão do técnico Renato Portaluppi. Cadê o auxiliar técnico da comissão permanente? Cadê o seu tá no projeto, o presidente Guerra está rasgando o seu próprio projeto, gente. Mas que amadorismo é esse? Ele não respeita o que ele escreveu. Cadê a transparência de fazer um projeto e cumprir? Meneghetti, Antônio Brum, vice-diretor de futebol, postou hoje pela manhã no Twitter. Ó. E eu fiquei até... Né, Tu tem Twitter, Ribeiro? eu tenho. E está assim, ó. Isso aí é legal, porque as pessoas normalmente fazem isso. Fala. Pense positivo, seja otimista, sonhe alto e trabalhe duro. Legal. Tá bem. Tu interrompeu o programa para falar isso? Hein? Estamos trabalhando com autoajuda já. É isso aí. César, quero te ouvir. Não, mas peraí, Meneghetti, não tá tão ruim assim, cara. Não, mas assim, que tá. Eu Veja bem, divido. nós estamos aqui analisando os fatos e até colocamos uma vírgula que é muito legal da nossa parte. Nós estamos jogando o parece. Então, das duas coisas, se serve o parece para falar bem, que eu falei da questão Kahneman, serve o parece para falar mal Eu acho que é esse poder aqui, do Aqui, ó, Renato. vamos botar essa foto aí, Paulinho, no ar aí. É o profissional mais à direita ali, né? O Gabeira, o Renato, que é o Alexandre Mendes, o Renato, e o profissional que o Grêmio acaba de anunciar, trabalhando com o Renato no Flamengo. Tá colete amarelo na mão. O que eu tenho uma posição, e fica claro isso. Eu acho que a gente está sendo muito correto aqui. A gente tem os elogios e a gente faz, principalmente aos dois dirigentes, ao Brum e ao Calef, que estão trabalhando, caiu no colo deles, eles é que estão trabalhando, a verdade é essa. Eles Não caiu no colo deles. Não, desculpa. Caiu no colo, que eu estou dizendo, não tem o executivo. Se o Rodrigo... Isso é por culpa deles, não caiu se no o colo Rodrigo deles. Caetano tivesse sido contratado, não estaria no colo deles. Tomando no colo. Ou não. Exatamente. Não estaria Esse é no colo mais um erro da gestão Guerra. mas- Deixar o Brum e o Calef sozinhos para navegar no futebol. Só que eles estão navegando e, na minha opinião, estão navegando muito bem. Eles estão trabalhando muito forte. A informação que eu tenho é que eles trabalham 12 horas por dia, estão lá tentando desbravar uma construção. O Grêmio está sendo reconstruído. Agora, a lógica essa, que é perversa na história do Grêmio, do Renato ser o grande construtor do seu ambiente, do Renato contratar os profissionais que ele quer, como contratou o tailandês, o preparador físico, como contratou... Tailandês. Não, mas é verdade. Como barrou o Daniel Pavan. Como barrou Barrou, esse é o profissionais, entendeu? Tá mandando mais que ele mandava na gestão Bolzan, gente. Vamos falar a verdade. Mas Quando isso é acontece, demais. tá? É impossível ele mandar mais que ele mandou E a no Renato- participação do empresário do Renato nos negócios, que ficou evidente a partir de uma foto, que eu não sei nem qual rede social é, mas essa relação Dele. pro torcedor, que é o meu caso, lembra coisa ruim. Só explica. O Gauchinho, o Gerson Deburg, postou uma foto ao lado do jogador PP, dos empresários do jogador, e ficou claro que ele que fez a intermediação do negócio. É isso. Isso. Então, E há informação também, se não for verdade, ele pode desmentir, não tem nenhum problema, de que ele está participando da tentativa do Grêmio, como intermediário, de contratar o goleiro do Curitiba, o Gabriel Vasconcelos. 30 anos, goleiro que jogou no Milan. Teve contrato com o Milan por 10 anos, 10 temporadas. Não chegou a 10 anos. Ele jogou 10 anos na Itália, mas teve contrato no Milan, é cria da base do Cruzeiro e tal. Sim, esse é um problema. Se o Gauchinho voltar... O Gauchinho, assim, ele some do Grêmio e reaparece com o Renato. Tipo, ele nunca faz negócio com o Grêmio quando o Renato... Nunca é muito forte, mas ele não é protagonista quando o Renato não tá. E quando o Renato vem, o empresário do Renato faz os negócios. Isso é ruim. Mas, por exemplo... O PP é um cara que eu acho que bom jogador. Todo mundo contrataria o PP, não é esse o problema. O próprio Gabriel pode ter uma descoberta, porque é um goleiro experiente, porque assim, o Grêmio foi no Rocher, o Grêmio foi no Rocher do Uruguai. Não, eu sei, mas vamos analisar o nome também. Eu entendo, mas não é legal. Não, mas o Grêmio é muito maior do que isso. É isso aí. Então quer dizer que se o Renato for embora, sai tudo. E aí aconteceu o que aí aconteceu. acontece esse é o A problema. direção ficou órfã, sem saber o que fazer, e sem expertise Mesma para coisa. fazer as coisas. Não, É não mesma pode coisa. ser assim. O Grêmio é grande demais, cara. Então, o que parece que era uma coisa que é o que eu torço muito para que o Calef e o Brum tenham poder para continuar mandando, porque senão nós vamos viver, JB, o que nós vivemos em 21. Não, eu concordo. A Nós única vamos coisa que eu estou estar sempre- pontuando... O Renato vai ter que ser treinador do Grêmio pro resto da vida dele. Vocês têm toda a razão. Boa, César. Toda a razão. A única Boa coisa ideia. que eu só estou pontuando é que, avançando essa linha,
pelo menos desta vez, os pedidos são PP e talvez o Reinaldo, é o mais a lá Renato de todos, tá? Que eu gosto do jogador. Tu gosta do jogador, Eu gosto do Reinaldo. mas não são como antes, entendeu? Thiago Neves e tal, e aquela coisa toda que a gente já viu e que não deu certo. agora. Eu tô tentando olhar um lado positivo, mas eu concordo assim, com ó, vocês. eu gosto da relação de jogadores indicados pelo Renato, tá? Até agora. Na grande maioria eu gosto. Eu gosto do Reinaldo, já debatemos aqui, eu acho que eu sou o único ponto favorável. Gosto do Reinaldo, gostei do Rodinei, acho que é bom jogador também, o Rodinei pena que não é bom. deu. Então foi pro Fenerbahçe, não, é Olympiacos. Olympiacos. Gostei, então eu gosto das indicações. Eu só acho que gente, até para não parecer, às vezes tem um amigo meu jornalista, tem uma tese, é o Chico do Alumo do Pinheiro, de novo estou citando ele, que às vezes o que parece é mais importante do que o que realmente é. Então, Gauchinho, ó, fica aí no Rio de Janeiro, vamos acertar a nossa parte aqui. esdrúxula essa Tal, frase. Deixa fora, Não, deixa não, fora, que deixa é o fora. mais importante. Deixa o Grêmio negociar lá com o PP, deixa o Grêmio negociar com o goleiro do Curitiba, lá sei o mais quem que tá envolvido. Não se envolve, não mistura, só para não dar margem à especulação. É a mesma coisa. Empresário de técnico, daqui a pouco que tá na concentração, que tá no ônibus, cara, não é legal, não é bom para ninguém, então deixa fora. O Grêmio vai ter que ter um dirigente com tamanho para começar a botar essa barreira. Por enquanto, o começo atabalhoado, na minha opinião, da gestão de Alberto Guerra, não dá indicativo disso. Ô, Tiger Junk, agora um destaque do Inter, por favor. Vamos falar sobre Edenilson, Meneghetti, porque o Atlético Mineiro dá 2 passos atrás no interesse de contratar o jogador do Internacional. E o que o próprio Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Galo, tem dito lá na imprensa mineira é que o Galo acha Edenilson muito caro. O Internacional fixou o preço de 2 milhões de dólares pela venda de Edenilson e não está sinalizando que aceitaria menos do que isso. A outra possibilidade é uma troca, envolvendo algum jogador que, obviamente, interesse ao Internacional. Mas o entendimento do Galo é de que o Inter quer jogadores que valem mais do que valeriam o Edenilson no mercado. E, por isso, o Atlético está recuando na negociação. Pela terceira vez, o Atlético acha Edenilson muito caro e acaba não efetivando a contratação desse jogador. Valeu, Tiger. Diga lá, César. Meneghetti, para nós que somos apaixonados por pão e futebol. Só, o Cebolinha podia dar um curso, uma consultoria para os jogadores da seleção da Espanha de como se bate pênalti. Que pênalti bem cobrado, né? Que pênalti bem cobrado. Firme embaixo, firme, no canto. rasteiro, bola difícil pro goleiro. Tu achou um jeito de cornetar o César Cidade Dias com um pênalti Com o do Cebolinha. Porque, para quem não eu tô sabe, comentando o César Dias. o Meneghetti eu tô comentando a seleção da Espanha. O Meneghetti ele não corneta só os dirigentes de Grêmio Meneghetti- de Internacional. Ele corneta ex-dirigentes, no caso o César Cidade. Meneghetti Porque veio o César, pronto. ele O tava Meneghetti veio pronto para me apaixonado criticar. pela Espanha. Eu só fiz uma lembrança para ele, que ele deu uma trancada ontem. Ele entrou no Donos Rádio me olhando com um sorriso sarcástico. Aí ele pensou, eu vou pegar o CCD. Sabe o que aconteceu? Eu disse para ele, só não te esquece da Suíça. Não, mas tem uma diferença. Tem uma diferença. Eu não me encantei com a Suíça. Tu disse que a Vamos- Suíça Vamos passaria falar a por verdade. Portugal. Não me vem com Da fake news. Suíça. O César teve um... Eu só achei Meneghetti realmente falou que a que não Suíça tem ia dar uma campeonato de endurecida. golfe, ó. Mas o César tem um encantamento com a seleção da Espanha. Eu tenho. Que o U, eu que me as triangulações apaixonei laterais, encantado. E eu falei, esse time é para 2026. Te falei ou não falei? Eu tô- Agora nós temos uma divergência sobre a Argentina. É isso aí. Ele está encantado com a Argentina, eu estou dizendo que tem uma defesa fraquíssima. Vamos ver. Minhas Vamos ver. previsões não estão muito boas. Não, todo Só mundo que eu quero saber. Eu ontem- também achei que a Suíça ia ontem endurecer. eu falei no encantamento com a Espanha e falei no encantamento do projeto do Grêmio. Hoje Peraí. o Renato contratou Não, outro cara. e eu achava que a Suíça era um time difícil para tomar gol. A Suíça não toma gol de ninguém. Não, acabou. Foi todo mundo. Meneghetti, Olha só, vamos peraí. Não, só assim, ó. Eu tô aqui, é Meneghetti, qual é o teu Instagram mesmo? É Meneghetti? Meneghetti jornalista. Jornalista, aqui ó, tá, abri aqui ó, Meneghetti jornalista. Eu não tô vendo a aposta na KTO que tu fez ontem dizendo que a Suíça ia passar e tu Não, mas perdeu eu o dinheiro. acertei no Marrocos. Hã? Vai no meu stories. Ah não, que eu só te tá mostrei aqui, do ó, Marrocos. botou o Marrocos. postzinho da Marrocos. KTO bonitinho, feito lá, mais uma, mas Mais as, uma. as derrotas tu não bota. Suíça não deu, eu não boto, né? Tu Eu só perdi bota na as Suíça, ganha. né? Ah, Tu só bonito. aqui, tu publica foto feia toda no Instagram, não, né? Hã? Boa, Ribeiro. Boa, Tem Ribeiro. uma frase, Aquela tua com aquele pijama de bolinha. Que Tem uma frase, já postei, Eu podia dizer Pijama de assim pra ti, panda. ó. Não, eu não publico foto feia porque eu não consigo ver foto feia ali. Eu podia dizer essa. não, tem uma frase que eu vi num filme bobo, mas que marcou minha vida uma vez. Agora vem, cara. Que era assim, um casal que tava se separando e o cara foi pra casa do pai e eles tinham recém-casado e tal, eles estavam se separando e o pai pegou o álbum de fotografias do casamento dele, começou a abrir e disse assim, filho, você não vê fotos de dias tristes num álbum de fotografia, mas são esses dias tristes que te levam de uma foto feliz para outra.
Boa. Achou boa? Tá bem, vamos falar Linda então. a frase. Vamos falar da felicidade de Edenilson. O Atlético Mineiro fez um recuo estratégico. O que vai definir se o Atlético volta à carga? Me parece que o atleta está meio sem paciência já. Tanto que o Internacional está endurecendo. Parabéns, presidente Barcelos. É assim mesmo que se faz. Que nem eu elogiei os dirigentes do futebol do Grêmio, de que estão sendo, palavra é um pouco forte, intransigentes, mas estão firmando posição, pelo menos por enquanto, com relação ao Kahneman. Até porque eu não gosto, ao contrário do que falou o JB, de jornalista que fala mal de dirigente. Não, eu não curte. Isso eu abomino isso aí, criticar dirigente. Olha só, é isso aí. O Inter tem que valorizar o seu produto. Mas o Atlético fez um recuo estratégico. O que eu acho que vai definir se o Atlético volta à carga é a vontade do Eduardo Cudê. Se o Cudê realmente quiser o Edenilson, o Atlético volta à carga. É leitura do fato, JB. Eu ouvi ontem na Rádio Itatiaia a entrevista que o Rodrigo Caetano deu lá no estúdio, até tem uma parte que os filhos dele aparecem, o Rodrigo Caetano chora e tudo mais. Ele estava lá ao lado do Everton Guimarães e de toda a galera da Rádio Itatiaia, que foi um trabalho fenomenal. E lá pelas tantas eles falam sobre o Edenilson. Ele admite que o Cudê quer, que ele quer, mas aí tem um detalhezinho que ele diz assim, ó. Trocas no futebol brasileiro não acontecem muito como acontecem na Europa, por um ponto que ele me fez refletir, eu acho que tem razão, e eu já fiz e outras pessoas já fizeram aqui nesse programa em todo lugar. Ele disse assim, sabe qual é a questão? Quando eu vou propor uma troca, ele não falou sobre o Inter, mas todo mundo sabe que o assunto era Edenilson. Eu vou propor uma troca, o outro lado sempre fica pensando se ele vai perder ou ganhar. Ele fica pensando, não, mas eu vou perder com esse jogador. Ele não pensa o seguinte, bom, eu preciso de um lateral direito e eu tenho um meia que eu não uso. Eu preciso de um centroavante e ele tem um meia que não usa. Sempre se olha quem que vai tirar vantagem. E os clubes ficam no Brasil tentando tirar vantagem ao invés de dizer, vamos fazer o melhor para nós dois? Eu tenho um meia que eu não uso, no caso do Inter, o Atlético tem um lateral direito que não usa e vamos tentar fazer o negócio. E ele disse, depois que acontece a troca, e aí vale para a imprensa, ele não citou textualmente, mas é o caso, fica se avaliando, porque tu tem que torcer pro cara ir lá e mal, porque se o cara ir lá e bem lá, e vão criticar a troca que tu fez, sendo que o teu meia não estava jogando. Tivemos um clássico recente agora, São Paulo e Corinthians. O Pato, por que eles trocaram? Jadson. O Jadson meia. Isso aí. Tá, teve o Patrick agora e o Lisieiro. Que o Inter... Aí o que os clubes fazem? O Inter fez uma troca claramente, Patrick por Lisieiro, e depois disse, não foi uma troca. Eles vieram aqui, pegaram o Patrick e nós fomos lá pegar o Lisieiro. Nenhum deu certo, né? É a troca. Nenhum deu certo, né? O Patrick, na teoria, Teve um foi momento que ele deu certo. Mas não... Mas saiu queimado, inclusive. Mas a terminou questão é que o queimado. Patrick não estava bem aqui e o Lisieiro não estava bem lá. Então, bom, se tentou, se fez uma troca. Há um tempo atrás, teve uma troca que foi boa para os dois. Talvez um pouco melhor, um pouco mais. Voltamos da comparação. O Souza, que foi para o São Paulo volante, e o Rodolfo, zagueiro, que veio para o Grêmio. Lembra dessa O ideal troca? seria que, como fez o Grêmio sair no teu tempo, né? Paulo Isidoro e Éder, né? Uma boa troca pros dois. né? Paulo Isidoro deu certo no Grêmio e o Éder É que deu assim, certo ó, no o Galo. Éder foi, na minha opinião, mais jogador que o Paulo Isidoro. Posições completamente diferentes. também acho. Né? O Paulo Isidoro era um meia, que jogava pelo lado do campo eventualmente. O Paulo Isidoro hoje é um jogador moderno, ele poderia fazer na linha de 3, né? 4-2-3-1, né? Na linha de 3 pela direita, né? Poderia fazer. O Paulo Isidoro jogou Copa do Mundo e tal. O Éder Dois jogaram em 82? o Éder tinha um talento. o Só que o Éder- Éder, por exemplo, era titular daquele time e o Paulo Isidoro era reserva. É que Só que o também- Éder estava inviabilizado em Porto Alegre. Estava inviabilizado. Troca de dois grandes jogadores. Troca de muito risco. Tá, mas É, Meneghetti, só que aí eu a acho- questão do só- Rodrigo só pra- Caetano, só pra- a questão só do pra Rodrigo Caetano é pegar essa. aí para os mais antigos, né? Os dois no Grêmio foram fantásticos. Não, mas aqui deu uma Nós troca estamos que deu falando de, certo. nós Tá, estamos mas falando o de Edenilson dois foi caras. fantástico. Os dois caras. jogaram muito no Grêmio e jogaram muito no Atlético, né? Não. No Grêmio, no Atlético, e os dois estavam no maior time da história do Brasil, que é o time que é a seleção de 82. Tá, isso aqui É, assim, segundo ó, maior, né? Depois de 70. O Edenilson foi fantástico em algum momento no Inter e deixou de ser por todas as situações, tá? Mas a questão que eu quero pontuar aqui é, o Rodrigo deu um indício, embora não tenha falado do Inter, que não está conseguindo, ou que as trocas no Brasil são difíceis e que talvez, eu imagino, essa também, porque um lado quer tirar mais vantagem que o outro. E ele nem acusou o Inter, mas me parece isso, o Galo quer valorizar o seu ativo, dizer, não, o Inter está pedindo um jogador, sei lá, o Inter está pedindo o Nacho, o Galo está dizendo, não, tu tem o Edenilson, eu tenho o Nacho é melhor, e aí fica nessa guerra, provavelmente os dois vão abraçar, um vai abraçar o Edenilson, outro vai abraçar o outro, e vai sair todo mundo perdendo. Ribeiro. Pois é, eu tenho uma tese sobre que troca de prejuízos, né? Que às vezes tu tem que trocar prejuízos, né? E aí prejuízo tu pode mudar por desacertos, por frustrações, por qualquer coisa negativa. Troca, dá. Tu tem um que está dando prejuízo, me dá e tal. Nesse caso específico, o Edenilson é difícil você conceituar, porque ele é um baita jogador.
Só que parece que o ambiente dele no Beira-Rio não permite uma sequência. Eu discordo disso, tá? Tá bom, mas é a minha visão. Eu não vejo do Atlético Mineiro, vou pegar o que a empresa está dizendo, no oferecimento deles, jogadores para o Inter trocar. Keno. O Keno teria que ter uma avaliação médica. Esse jogador tem sérios problemas de lesão. Né? Não sei. E é uma posição que o Inter não é carente. Sim, claro, o Inter não é carente dessa posição. Tu trocaria o Ednelson pelo Vijaçante? Não, de forma alguma. Não? O Denilson é muito mais jogador que o Vijaçante. Sabe o que é? Mas Sabe o o que Inter não tem um poderia- cabeça de área? Aí é O que Inter não está. tem um cabeça de área? Não precisa de um Exatamente cabeça de essa área? questão. Essa Foi é a isso que o discussão. Rodrigo, O Inter não foi precisa isso de que um o cabeça de Rodrigo área? Caetano quis dizer. Tu tem um jogador que tu não tá usando, que é o Edenilson. Não, ele tá usando, né? Tu precisa... Não, É banco, que- mas tá usando. Assim, ó, o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista pro Voz do Gigante em que ele disse mais ou menos a mesma coisa, em palavras um pouco mais bonitinhas, né, meu presidente, do que o Dani Dubin. E ficou na mesma coisa. E escancarou eu vi que não a tinha. manifestação dele, eu não Escancarou concordo. que não tinha. É que o Dani Dubin, sabe qual é o problema? mas Ninguém ouviu a entrevista na Rádio Guaíba. As pessoas só leram o Twitter. E o Twitter é muito duro, dizendo que o jogador não tem mais ambiente. E o presidente deixou a mesma coisa, que não tem mais ambiente. A única coisa que ele disse, não sei se vai sair e tal. Eu não tem mais entendi assim, ambiente. tá? Não a manifestação tem do mais Dubin é dura e a do presidente Sabe por que dentro que é de um dura? contexto de realidade. Porque ninguém ouviu na Rádio Guaíba. As pessoas leram no Twitter. Mas- E aí, quando tu lê, é diferente que tu Seguindo. ouviu o Um contexto. abraço aos amigos da Rádio Guaíba, que não deve ter ficado muito felizes. Não quis dizer que... Não, frase deu uma complicada. Peraí. Eu quero dizer que... Não quis dizer, Eu posso dizer, é melhor... Sabe que tem um grande amigo lá, né? José Posso Carlos dizer, Roque. é melhor não avançar. Ô, Rock, Roque, um beijo pra ti, Roque. Roque, Querido Salzano, Cristiano Silva, Cristiano Oliveira, Zé Aldo Pinheiro, monstros Roque da é meio comunicação. colorado, eu acho, né? Eu quero dizer que o Rock é vermelho. que viralizou, esse é o contexto, e que chegou pra gente, eu, por exemplo, foi o que não ouvi, a gente recebeu o tweet. E aí a torcida começou a postar na rede social o tweet, é um tweet duro dele dizendo, tipo, Edenilson vai sair, não tem o que fazer. E o presidente disse a mesma coisa, o presidente disse que ele não tem mais ambiente no Inter, que o ambiente está não tem inviabilizado, mais, ele disse, eu não dá apaguei. pra ser hipócrita. Quem tinha mandado isso aí era o César, eu apaguei. Tem no meio da frase do Dani Dubin, tem uma manifestação específica ali que é muito Eu tenho infeliz, aqui a frase. dizendo que isso cria um ambiente ruim. Isso aí o presidente Barcelos não falou nem aqui, nem no Voz do Gigante, Ouve JB. de novo, Este é o ponto em que o Dani Dubin escorregou. Meneghete, mas eu voltando Eu fiquei, mas não é que agora eu Nós vou agora usar nós isso aí. somos na Rádio Guaíba, É, mas não é, passando mas é, por vamos lá, usar. fomos Vamos dizer. dando bem, eu quero a troca. Edenilson por Vijaçante. Não, eu vou te dar outra Sim troca ou não? que poderia nascer. Poderia ser. Vocês são os reis das gavetas. O Roque, eu acho que ele é um pouco colorado, porque às vezes o Inter tá ganhando um jogo por 2-0 e ele tá criticando o Inter e manda o WhatsApp. Pô, mas nosso time não faz terceiro gol, tá 2-0, falta 10 minutos pra acabar, Roque. Abraço, Zé Carlos Roque, grande produtor de E arte. assim, ó, só quero dizer que a gaveta foi aberta. Cristianinho, te prepara pro Cristianinho. Mas por quê? Eu não cheguei a ninguém. Eu quis dizer que o que viralizou as Mas pessoas... tá bem. O que... Não, Cristiano vem. não seja injusto. Eu comecei na Rádio Guaíba, adoro a casa lá. Algumas pessoas não, as outras, o mesmo? Cristiano, o Alguns Zé que tu não Aldo. gosta? Tem uns que é Quantas fraude. pessoas tu já brigou no mundo? Não briguei com ninguém, Não só chama, não gosto não do provoca trabalho. o Tiger que ele vem pra Ô, conversa com Tiger, duas como é que é o pedras. negócio? Como é que é o Não negócio, provoca o Tiger. Não, deixa o Tiger lá, ele tá almoçando, eu O acho. prêmio que nós perdemos não era impresso e auditável, então não olha, considero. Fora, tu tá nessa sozinho, meu bruxo. Tu embarcou no barco, vai sozinho. Não, mas esse não me importa. Caráter zero do Tiger. Esse eu não me importo. O fraude aí não tem problema. O problema é os outros que são amigos. Mas, gente, olha só pra, pelo amor de Deus. Jason Lisboa, Cristiano Silva. Jason, o que eu quis dizer é que O Guima tá lá? Como Só Guimarães. pra deixar bem claro. O Guima tá com um salto meio alto. O Guima Só tá pra com um deixar salto bem meio claro, alto. né? Filósofo. Essa que é a Ei, Meneghete, isso aqui é importante. Erramos, né? Não, mas não é Ramos, César. O Meneghetti tá fazendo comigo. O Meneghetti tá fazendo comigo. Chegamos à figura, seguinte te amo, conclusão. meus Tá? olhos. Chegamos à seguinte conclusão. Tu és o Dani Dubin do programa. Não, é isso. Perfeito, Boa, perfeito. boa, então Dani Dubin. Eu estou sendo tão injustiçado quanto foi Dani Dubin. O Meneghetti pegou uma frase de um contexto separado ali para botar. Não, mas é que o Dani Dubin escorregou Ele nessa só parte. disse que o Edenilson cria um ambiente ruim. Não. Que a situação do Edenilson cria um ambiente Mas ruim. claro que cria. Só isso. Não, é que é um ambiente maravilhoso. O Inter, errado, o tá? Inter Tá sobe errado. as escadarias Tu tá para errado. aquecer e o estádio inteiro vaia. Que está... Mas de Mas boa. vem cá. Não, de boa. Não, só um pouquinho.
Agora vamos ser responsáveis. Tinha guerra no Beira-Rio para Vamos ser quem responsáveis. vaiava o Primeiro Edenilson lugar, e quem aplaudia Primeira ele. coisa, o Edenilson é um jogador, se o Dani Dubin não sabe, eu vou informar para ele. Isso o JB eu sei que sabe. O Edenilson é um jogador adorado pelo grupo. Com certeza. Pelo grupo de jogadores, pelo ambiente dos profissionais de trabalho, do roupeiro, do massagista, do segurança, do técnico. É um cara adorado. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, talvez o mais importante, JB. O Edenilson ele é vaiado por uma parcela pequena da torcida. Não é pequena, Quase Meneghetti. insignificante. Tiger Junk, volta aqui. Fizeste todos os jogos do Inter pela Rádio Bandeirantes. O Edenilson era vaiado por uma parte pequena e insignificante da torcida do Inter em quase todos os jogos? Tá, eu vou te ajudar nessa, JB. É de fases, tá? É de fases. Na parte final, tava um ambiente um pouco melhor, mas logo depois da eliminação contra o Melgar, era a grande maioria do estádio. O Baldasso disse aqui, Mas, sentado a na ponto cadeira JB do dizer que Ribeiro. todo mundo vaiava o aquecimento Não, do Inter. mas eu não disse que todo mundo vou te vaiava. partir da frase Eu disse que agora. o estádio inteiro. vinha abaixo, aí depois Não começou era. o seguinte, no começo, aí depois começou uma guerra. Tanto que o Baldasso disse aqui na cadeira do Ribeiro que tinha uma guerra, uma divisão da torcida do Inter de prós-Edenilson contra Edenilson. Mas E é uma foi parcela claramente isso que o Dan Dubin quis falar, que o clima era ruim, que o jogador estava pedindo para sair. Todo mundo sabe que ele clima é pediu ruim para pro sair. Dan Dubin agora, eu E acho. o que eu quis colocar aqui, A frase dele é que criou um clima ruim, né? Pra ele. o que eu quis colocar aqui é: fez crise quem apenas leu o tweet e não ouviu. Quem estava no momento ouvindo a Rádio Guaíba entendeu o contexto que falou o Dan Dubin. Quem só leu o tweet achou assim, pô, o cara dá uma declaração dessa dizendo que o cara não tem ambiente. Ponto, Meneghetti. Eu não Nada precisei demais. ouvir a entrevista para entender o contexto em que o Dani Dubin falou, e na minha opinião ele falou de forma equivocada. Tão equivocado falou que o presidente Marcelo disse aqui que o Dani Dubin não falou em nome do clube. Se não fosse uma frase fora de contexto e uma frase que não servisse para nada, que não ajudasse em nada na situação do Edenilson, o presidente falaria, não, ele falou como integrante. Aliás, ele é o primeiro vice-presidente, ele tem um cargo importante e representativo. Então, foi tão fora de contexto, foi tão maléfica, foi tão ruim a manifestação do Dubin, e todo mundo erra em manifestação, numa entrevista. Isso acontece, que o presidente o desautorizou no ar. Menegas, só para arrematar esse assunto, tá? O presidente, na minha visão, foi inclusive mal nessa, ele errou nessa. Sabe por quê? Porque ele tira do dele ao invés de abraçar o dirigente que está do lado dele. Mas Eu acho que eu ele acertou. entendi porque uma das principais responsabilidades é da imprensa. O Mano Menezes deu uma declaração tão forte para Renata Fã Tem e nada a tão ver. forte quanto na coletiva e a gente deixou porque é o Mano Menezes. Eu acho que Quando vocês vai um vão- dirigente e fala a mesma coisa, câmera César, fala a mesma coisa, a gente passa pano. Então, já que tu quis arrematar, eu vou arrematar também. O Mano Menezes deu uma declaração completamente diferente do que falou o Dani Dubin. Não falou de ambiente ruim, não falou que estraga ambiente, que isso prejudica. Que só Não que o falou jogador nada quer ir disso. embora. Fez uma Só quer ir manifestação embora. sobre revelando que o Edenilson havia pedido para ele para ir embora. Foi só isso. E o presidente Barcelos também não tem. A manifestação do presidente foi adequadíssima aqui e no Voz do Gigante. A gente vai falar do nome provável que será o executivo de futebol do Grêmio. Faltam detalhes para o Grêmio anunciar. Mas antes, agora, a gente tem que chamar a nossa enquete interativa mais uma vez, convidando a todos vocês para que participem conosco, que venham debater e respondam a essa enquete que está na live do YouTube, aba Comunidades. O Grêmio precisa contratar um goleiro titular? Sim, os atuais não são confiáveis. Não, Breno dá conta do recado. Não, Grando deve assumir a posição. Eu vou abrir aqui a minha posição, que o Grêmio não precisa contratar goleiro. O Grêmio tem o Breno, que é melhor, tem o Grando como uma boa opção. Eu sei que vai ter que vender o Grando, talvez, né? Talvez tenha que vender um dos dois. E aí poderia contratar um veterano. Eu gosto do goleiro do Cuiabá, o Walter, para ser o reserva do Breno. Breno é mais goleiro e o Grêmio está, na minha opinião, correndo o risco de incidir no erro quando trouxe o Dida e tinha o Marcelo Groy pedindo passagem. Apostem no Breno, é a minha posição, César. Eu já discordo de ti, Meneghetti. Eu acho que o Grêmio tem que contratar goleiro, o Grêmio precisa, os goleiros sentiram de 21 para cá. Quem é que não sentiu? Quem é que não sentiu? Os goleiros sentiram. O Mas Grêmio, pera um pouquinho, todos sentiram. o Grêmio vai ter algum jogador que vai sobrar, só Eu pra não vou saber. ter nenhum guri. Então, o lateral porque direito ele não pode- carimba, só pode jogar com 30 Vai anos. ter uma hora, Não tem um vai guri ter no uma Grêmio. hora, só pra tu saber, tá Tem escrito aí- correto. tá escrito aí no roteiro. Tu quer saúde, Só pra tu quer saber. saúde e só pra quer tu saber. velho. Vai ter uma hora aí no roteiro que vai ser assim, Ribeiro, dá a tua opinião sobre o goleiro, tá? Então volta aqui pra mim, bota pra mim aqui, que quem tá falando sou eu. Foca em mim. Pelo amor Esquece como é a que é? legenda. Esquece a legenda, foca em mim, faça as coisas que o Ribeiro gosta de fazer, que vai ter uma hora que ele vai falar com essa camisa dele, que a gente não definiu a cor ainda. A discussão é, o Grêmio precisa de goleiro. Os nomes que estão citados, o goleiro do Boca, Roça. tem aquele rolinho, né? Não gostaria de ver goleiro com problema tem uma extra-campo. denúncia fora de campo e tal. Não gosto de goleiro com problema, não gosto de jogador O problema com problema doméstico, extra- né? Isso.
O goleiro que jogou na Itália, que está no Curitiba, eu não contrataria também. Gabriel. Acho que tem que insistir no goleiro do Nacional, goleiro que jogou a Copa pelo Uruguai. Goleiro não é um grande investimento, insiste lá. Esse sim, Rocher, um grande goleiro, vem aqui, farda e o Grêmio começa o time com um grande goleiro. E o Breno tem uma notícia, tá? O Breno tá buscando passaporte comunitário. Talvez o jogador a ser vendido não seja o Grando, e sim o Breno. Ah, sim. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho aí nos movimentos de bastidor, mas eu contrataria o Rocher, Sérgio Rocher, goleiro do Nacional de Montevidéu, e um dos meninos vá buscar e o outro fica trabalhando para daqui a 2 anos ser o titular. Eu só discordo, Beneguete, porque aí eu tenho a questão da filosofia, né? Isso, Então boa. não adianta o César vir encher a boca, né? E ao contrário do que o César faz comigo, eu respeito as opiniões do César. Eu não respeito as tuas. Parabéns. Eu respeito, porque Parabéns, eu sou um cara, Ribeiro. eu sou um Uma medalha cara, pra ti. né? Então, assim, o César enche a boca assim, o Grêmio vai subir 4 a 5 jogadores da base para o grupo, isso, agora sim. E aí, o Grêmio tem 2 goleiros, bons goleiros, entendeu? Mas eles sentiram. Sim, quem é que não sentiu? Tu sentiu? Tu tem 50 anos e tu ficou magro, né? Fiquei gordo, na verdade. Agora Zumbi. Agora que eu tô voltando Tava a um minha forma. zumbi. Então assim, peraí um pouquinho. Quanto vocês querem apostar que o Bitelo tá perdendo a posição no time? É óbvio, o Renato vai botar uns veteranos para jogar. Então não tem o Grêmio filosofia do clube. colocou uma placa de vende, é isso. O Grêmio precisa vender o Bitelo. E vou dizer, tá na hora de vender, tá? Também. Infelizmente, porque ele vai fazer 23 Então, anos, dia assim, 7 de uma janeiro. outra incoerência do meu querido amigo, brilhante comentarista Sidney. O Sidney passou o ano inteiro aqui nesse programa. O Grêmio precisa de saúde. O Grêmio precisa de velocidade. O Grêmio precisa de atleta. E aí, quando tem alguns jovens, não, sentiram. Aparece, César. Joga bem, eu quero te define ouvir. o que tu quer. O Grêmio precisa de goleiro ou não? Pra mim, não. Boa. Vamos lá. O Grêmio tá com o time ajustadinho. Tem várias posições que reforçou. Tá tudo certo. Tem alguma grana sobrando. Tem um bom goleiro. Por exemplo, o Rossi, que o César citou aqui. Ele é goleiro do Boca, mas ele é bem contestado na Argentina. Que ele ficou muito famoso por pegar pênaltis. O Rocher, muito bom goleiro. Muito bom. O Rossi tem um defeito de chutes de fora da área. Ele não é tão bom. Foi o relato que eu recebi. Só isso? É. Um goleiro que não é bom em chutes. Não, chutes de longa distância. Chute de longa distância. Ele é aquele cara que abafa bem, que sai bem, que Eu tem acho ele boa muito saída de gol. reboteiro. Pode ser um ponto, mas assim, que ele tem esses problemas. Então, aí como ele defende muito pênalti, ele pega muito pênalti, ele é pegador de pênalti. E aí isso dá nome pro goleiro, né? Pegar pênalti dá nome, o cara. Esse goleiro defende pênalti, mas... Novo Goicoechea, aquela coisa toda. Que jogava pouco também. Hã? Que jogava pouco também. O Goicoechea? Tu acha que jogava pouco? O Goicoechea é o goleiro que gosta de Não, sair é da que o área. Goicoechea não quase. tem os fundamentos técnicos melhor elaborados, pra te dizer. Não, tô falando tecnicamente. Tu não vai é. falar mal do teu amigo aí. É que ele começou como goleiro tarde, né? Ele praticava outro esporte, nem me lembro qual é o esporte que ele praticava. Vem cá, tu fala mal até dos teus amigos, Meneghete. Claro, se a minha mãe me driblar é pênalti, eu derrubo ela. Não vou deixar fazer o gol, né? Coisa Óbvio, né? feia, velho. Tá louco. Mas olha só, Mas vamos... no pênalti o Goico era impressionante. No pênalti, bom. impressionante. Não, e além de tudo é um cara bonito, né? O Rodrigo Oliveira tirou uma foto com ele agora na Copa do Mundo. O cara tá com 60 anos, é mais bonito que eu. É como eu, né? Tô mais velho, mais E ele me bonito, né? explicou como é que ele defende o pênalti, qual é a técnica dele. Qual é a técnica? A técnica dele está no pé de apoio. O esquerdo, no O caso. pé de apoio, onde o cara botar o pé de apoio. Se o cara botar o pé de apoio longe da bola, ele vai bater no canto esquerdo do goleiro. Se colocar o pé de apoio muito perto da bola, ele vai bater no outro canto, porque ele não consegue daí botar a bola naquele canto lá. Ele escolhe o canto quando o jogador coloca o pé de apoio do lado da bola. Mas daí é fração de segundo. Porque na hora que tu bater... Ele vai pelo pé de apoio. É porque Eu o quero te falar o pênalti, só seguinte, para cara. deixar claro, o pênalti é uma fração de segundo. Né? Não, é mas é que às vezes tu já definiu antes. Tu vê o jeito que o cara se posicionou, a olhadinha que ele Eu deu. vou te falar o seguinte, os movimentos motores do ser humano são assim, a gente faz o tempo todo, só que a gente não percebe. Ribeiro. Quando tu tá no volante, dá sinal, muda de fase, isso aí é automático, tu decide na hora. Não, é que assim, nem um goleiro, tudo decide bem, na mas é que hora. tem caras que têm a Brilhante, capacidade. cara. O Neymar brilhante. foi bater o pênalti, ele virou o pé na hora. Ele foi indicando pro goleiro que ele ia bater assim, chegou na hora de bater, ele virou o pé. Tem É a cara que não tem genialidade essa do capacidade.
Quando eu o vou Goicoechea comparar... pega os pênaltis, só antes de terminar, quando o Goicoechea pega aquela série de pênaltis na Copa do Mundo, de 90, não se tinha o que tem hoje, que é, quando vai para a adesão para os pênaltis, vem o auxiliar de goleiro e diz assim, ó, o César bate 80% no alto no canto esquerdo, o Ribeiro é 70% no meio do gol. Não se tinha esse recurso porque os jogos não estavam tão à nossa disposição, né? Nem os treinamentos, né? Hoje a gente consegue ter treinamento. Hoje eles dizem Inter. até o tempo do pênalti. Eles dizem o seguinte, ó, se tiver 0-0, normalmente ele bate firme embaixo. Se tiver 4-0, ele dá um cano alto. Até isso. Termina até sobre teve um jogo do Inter que o Rafael Moura estava no América Mineiro e ele não quis bater aqui no Beira-Rio, ele não quis bater porque ele disse assim, o goleiro, acho que era, eu não lembro se era o Longo ou o Daniel já, mas ele chegou e disse assim, eu não vou bater porque eu treinava com ele e ele sabe como é que eu bato. E o Rafael Moura era sempre chapado na diagonal, então era isso. Eu não, resumindo, tá, Meneghete? Boa. Tem pouca bala, não contrataria goleiro. Isso aí, fechado. O César ficou sozinho, ganhou por 1-3. Vamos falar do executivo do Grêmio, tá, agora? Vamos lá, Luiz Wagner Vivian é o grande nome cotado neste momento, Meneghete. Você trouxe essa informação hoje pela manhã. Ele que já está acertado com a direção gremista para, depois que acabar a Copa do Mundo, trabalhar no Grêmio. Inicialmente, ele seria uma espécie de supervisor, de gerente de futebol, já que na CBF ele ocupa esse cargo, é o responsável pela logística e operação da seleção brasileira. Mas, na ausência de um diretor executivo de futebol, o Grêmio tentou o Rodrigo Caetano, analisou outros nomes que acabaram não vindo, o Luiz Wagner Vivian, que já trabalhou no Grêmio em outra função, surge como grande nome muito próximo de ser anunciado neste cargo, Meneghete. Ou seja, será promovido, Luiz Wagner Vivian. Primeiro, só ouço falar bem dele. Baita profissional, cidadão, sério, corretíssimo. Mas é um improviso da gestão Guerra. Que tentou o Rodrigo Caetano, recebeu uma negativa. Que tentou o Alexandre Matos, recebeu uma tentativa. E que queria o Luiz Wagner Vivian, que está com a seleção brasileira lá no Catar, em Doha, na Copa do Mundo, para ser supervisor. Por quê? Porque ele é homem de logística. O cargo dele que ele ocupa na CBF é gerente de operações e planejamento. Ele é da logística. Pode dar certo? Pode dar certo, mas ele vai estrear na função de diretor executivo, César. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz Wagner em 2010, o Luiz Wagner começa. O Luiz Wagner é um excepcional sujeito. A torcida que eu vou ter em relação a ele é gigante. Eu gosto pessoalmente do Luiz Wagner. Luiz Wagner, que a gente pode dizer, de alguma maneira, Meneghete, que ele é filho do seu Verardi, né? O seu Verardi botou ele embaixo do braço no Grêmio e grande parte do conhecimento do Wagner é através do conhecimento do seu Verardi. Então, ele tem vinculação afetiva com o Grêmio, ele é muito vinculado ao Grêmio. Me parece um profissional que vai precisar se adaptar à nova função, como tu bem colocas, mas é preciso dizer o seguinte, toda a torcida, todos que eu conheço gostam muito do Wagner, todo mundo. É uma unanimidade do ponto de vista de relacionamento, de capacidade de entrega do trabalho. Essa parte de processos, ele é imbatível. Então a gente torce que ele se adapte rápido, mas é preciso dizer que ele não tem ainda, ou não teve nenhuma experiência no cargo de executivo. Pode ser que o Grêmio tenha chegado à conclusão de que não precisa ter um cara experiente. Já tem alguém fazendo o trabalho. Quem? Até porque quando ele chegar depois da Copa do Mundo, o grupo vai estar praticamente formado, né? Já quem está montando? JB, quero te ouvir. Meneghete, não é algo que me agrada, porque eu estava muito animado com a possibilidade do Grêmio ter um protagonista, que eu sempre falei aqui, que parece que o Rui Costa traumatizou a galera. O Rui Costa virou protagonista pelo seu trabalho, e aí o Grêmio disse, não, agora queremos um executivo que seja um executor, um cara que vai ficar nos bastidores, nós vamos dar as filosofias e ele vai executando conforme nós pedimos. E aí quando o Grêmio começa com o Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, se fala até no Anderson Barros, se fosse uma outra gestão, caras que são mais protagonistas, caras que são mais proativos, eu imaginei, beleza, tá aqui, estamos voltando, vamos ir pro profissional, ele vai decidir as contratações, ninguém decide nada sozinho, né, mas ele vai ser proativo nas contratações, vai ter estofo para chegar pro Renato e dizer, não, esse cara aqui não, Renato, esse pelo amor de Deus, velho, não dá para trazer esse jogador aqui, não, esse outro aqui não, Renato, não, a gente vai trazer esse aqui, ou vai ter... E isso me encantava, mas aí eu vou para um ponto que, primeiro, tentaram, os peixes grandes não deram certo, e o Ribeiro tem razão numa coisa, e a gente já tinha falado aqui, lembra que o Ribeiro falava, talvez vá ficar o Diego Serri, e a gente dizia, de repente, pro estilo do Renato,
de ser o Renato que dá as cartas, a direção vai fazer minimamente uma filtragem ali, é melhor um cara que seja menos protagonista e mais executor. Me parece que é esse o caminho. E eu nem vou dizer se vai dar certo ou se vai dar errado. Só estou dizendo, me parece que é isso. O Renato vai pedir, os dois dirigentes que estão atualmente vão aprovar ou não e vão passar para o executor fazer. E aí ele vai executar o seu trabalho. Vamos ao intervalo e o Tiger está na live do YouTube conversando com vocês. Vamos lá então, vamos lá. Tem 11 mil pessoas nos assistindo por aqui. Eu queria dar um beijo em cada um de vocês, tá? Vamos nessa. O pessoal alastra, não tem jeito. Hoje o CCD incorporou o Denis Abraão. Calma. O Lucas Lopes pergunta ou afirma, Baldasso tá de férias, de sunga branca. É isso aí, exatamente isso. Manda salve, Tiger. Salve, Marcos. Tamo junto. O Laércio Descovi. Cudê vai dar piti lá no Galo, se não conseguirem o Edenilson. Vai reclamar de grupo curto lá no Galo. O Baldasso não faz falta no programa. Mentira, Pedro. Faz falta sim. Eu tô com saudade do Baldacinho. Tiger Junk, o ranguinho de hoje. Cara, sabe que eu não sei. Depois eu vou ver, mas... Não sei mesmo. Ontem era franguinho com purê. Tava bom. Tava gostoso. Almoço, Tiger? Não sei. E a farofa da GK? Pô, vocês estão acompanhando? Pô, tá boa a farofa da GK, hein? Thiago Galhardo, destaque, né? Na farofa da GK. Me lembrou eu na adolescência, o Thiago Galhardo. Famoso espanta, né? Acontece. Não dá pra acertar todas. Tiger, o Brasil vai ser hexa? Não vai. Não estou otimista. Ano que vem promete, vamos Grêmio, abraço, Tiger, abraço, tamo junto. Tiger, e a Espanha? F Espanha. Quando chega o Cavani e o Suárez? Acho que depois da Copa, né? Vamos, Tiger, vamos! Salve pra Inglaterra, salve Inglaterra, é o Mauro Monteiro. Será que ele tá na Inglaterra? Tiger, tu é de Pelotas? Pergunta, não, eu sou de Camaquã. Tá, um beijo pra Camaquã. Morei em Pelotas, mas sou de Camaquã. Morei em Pelotas na faculdade. 5 anos morei em Pelotas. Tiger, o cudetismo vai funcionar no Galo? Pergunta o Flávio Five. Vai. E o Galo vai ganhar tudo em 2023, infelizmente. Onde o cara vota na Interativa? É na comunidade, né, ô Pedro? Vai, clica no canal do Donos, aí tu vai em comunidade, é uma aba, lá vai estar a enquete pra tu votar, beleza? Meu caro Felipe Lonetti. Ano que vem promete, vamos Grêmio, é isso aí. Tiger, avisa o Ribeiro que o Inter montou seu time e não tinha executivo. Não me lembro dele criticar. Mas quem montou ali foram os profissionais, né? O David Bandeira assumiu como executivo naquele momento. Ele que coordenou os processos. O Inter não tinha um executivo, mas tinha um cara exercendo a função de executivo. Tiger, Edenilson, por quê? Não estamos fechados? O Galo nunca ia aceitar, né? O Rodrigo Caetano acha o Edenilson muito caro, né? Pela 5ª vez ele se surpreende com o valor do Edenilson. Impressionante. Tiger, falta muito para o Tetra da B? Falta bastante. Tem que segurar o Johnny, meio do ano a janela é melhor. Pode ser uma estratégia, o Laércio Descovi, pode ser uma estratégia. Tu é nosso ou deles? Cara, eu sou Band. Acabou? Feito, tchau. O resultado da nossa enquete aí, Paulinho. Eu tô curioso para saber a questão do goleiro do Grêmio. O Grêmio precisa contratar um goleiro titular? Sim, 56%. Não, apostando em Breno, 32%. Não, apostando em Grando, 12%. É o recado da torcida, César. Claro, essa é a lógica da torcida. A torcida tem o entendimento do que aconteceu. Técnico. E o Breno, se o Breno ficar...
56 querem um goleiro novo, os outros quase 50. Parte aceitam técnica, dos a dois. diferença é de 12 pontos. 44 para 56, são 12 pontos. Então, margem de erro de 5%. Margem de erro de 50% É do que, Ribeiro é que Neto. nesse... Peraí, assim, ó, vamos lá. Ribeiro Neto, vou tentar te ajudar, embora tu não mereça. Nesse caso, dá para somar as duas alternativas. Tá. Pra 44, dizer assim, dá 56 a não, 44. mas é que eu sempre sou contra somar alternativas. Nesse caso dá, porque Mas dá 44. tem gente que quer os goleiros atuais, tem gente que não quer. Longe de Dá ser, 44. tá longe de ser uma grande Maioria. maioria. É a maioria. Não, é a maioria, é a maioria. Não é 52 a 48. Ribeiro velho. Neto, vou te ensinar uma coisa. 51 a 49 ganha e aceita que dói menos. Ah, é? Vou me lembrar dessa tua Hoje às tese. 7 tem Donos da Bola na Rádio Bandeirantes FM 94.9 e no canal do YouTube Esporte Band de Res. A gente está de volta amanhã ao meio-dia. Ótima quarta-feira a todos vocês.